Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal imperdível com informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário, mais uma vez queremos saber de que lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo, veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em mensagem, inclusive, importante a respeito de interesses tanto do Brasil quanto da Rússia e a respeito do BRICS. Em mensagem no Twitter, o presidente Bolsonaro comentou sobre o aprofundamento da cooperação entre as nações. Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclusive no combate à Covid-19. Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima cúpula do BRICS em São Petersburgo. A reunião do BRICS estava marcada para julho, mas foi adiada em razão da pandemia do novo coronavírus. O pagamento do saque emergencial do FGTS começará no dia 29 de junho. É mais uma medida adotada pelo governo federal para os brasileiros enfrentarem os reflexos da pandemia. Aproximadamente 60 milhões de brasileiros serão beneficiados. A Caixa vai abrir uma conta digital para cada um dos que serão beneficiados. Portanto, em princípio, é só aguardar e seguir o calendário. Tem direito ao saque todo brasileiro com conta ativa ou inativa do FGTS no valor de até R$ 1.045. O pagamento será iniciado a partir então do dia 29 de junho, onde todas as segundas-feiras a partir de então serão feitos pagamentos. O pagamento será feito começando para os nascidos em janeiro e assim sucessivamente até o dia 21 de setembro. Está aí mais uma ação do governo Bolsonaro que certamente fará a diferença mais uma vez neste momento crucial na vida dos brasileiros. 9 milhões de maquininhas pelo Brasil, em mais de 1 milhão de sites pela internet, pagando boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pagando qualquer conta de água, luz, gás, telefone. Nós queremos minimizar a aglomeração. Esse é um ponto muito importante, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro quer exatamente esse equilíbrio. Suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e, ao mesmo tempo, respeitando a questão da pandemia. E Sarah Winter foi presa por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ela foi detida na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Sarah é considerada a líder do Grupo 300 do Brasil de apoiadores ao presidente Jair Bolsonaro. Logo após a prisão, em mensagem nas redes sociais, o perfil de Sarah afirmou que apoiar o presidente da República, Jair Bolsonaro, é crime. Sarah foi presa por lutar pelo Brasil. Você pode ser o próximo, diz o perfil dela. Sarah Winter é a terceira presa política na ditadura da toga, acrescenta ainda o perfil em uma postagem em seguida. A advogada da ativista, Renata Tavares, também se pronunciou. Vamos impetrar um habeas corpus, vamos lutar de todas as formas, porque estamos vendo que isso é uma prisão política, escreveu a advogada. E depois de há alguns anos ter chamado a corte de acovardada, Lula, depois de ter sido solto pela corte, agora defendeu a corte. Foi depois da prisão de Sarah Winter, quando Lula defendeu a prisão dela e ainda defendeu o STF. E em concordância com Lula, outro que defendeu dessa vez a prisão também de bolsonaristas, ele que condenou Lula, foi o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro. Isso mesmo, Lula e Sérgio Moro no mesmo pensamento, em sintonia. A prisão de radicais que, a pretexto de criticar o STF, ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros é correta, escreveu Sérgio Moro em suas redes sociais.
Seguiu ele: a liberdade de expressão protege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veemente, mas não criminoso, escreveu o ex-juiz no Twitter. Certo, então vemos Lula e Moro, um que foi condenado pelo outro, o outro que condenou Lula, e agora ambos defendem a prisão de Sara, uma bolsonarista, em um momento onde o STF tem dado habeas corpus para muitas mulheres com crimes hediondos, para que usufruam dos seus direitos humanos em liberdade no período da pandemia. Mais de 30 mil presos soltos, enfim, e ela foi presa por esses atos. E por meio das redes sociais, cada um pode fazer a melhor leitura, se os atos foram exagerados, ou se a prisão de Sara foi um exagero, enfim. E se a prisão foi pelos fogos de artifício, há muitos brasileiros querendo saber qual o artigo que tipifica soltar fogos de artifício como crime. E falando em Sérgio Moro, gente, uma outra notícia ratifica inclusive o posicionamento do ex-ministro e suas motivações para a saída e pós-saída do governo. Agora ele é oficialmente colunista da revista Cruzoé, conforme informação do portal O Antagonista, conforme notícia que circulou nas redes sociais. O Antagonista que aparentemente recebeu, não se sabe se diretamente de Moro ou de quem, a afirmação com exclusividade de que Moro estaria deixando o ministério. Informação dada pelo Antagonista ainda na véspera do seu pedido de demissão. Portal e revista que tem firmado seus posicionamentos à esquerda. Portal que agora tem Sérgio Moro também como um colunista. Bem, é claro que a imprensa extremista deu o maior destaque possível à prisão de Sara Winter. Da mesma forma que deu aos protestos da esquerda, que em pequenos grupos, os protestos foram chamados pela imprensa extremista como grandes atos pró-democracia e contra Bolsonaro. Mas a Globo, propriamente, foi traída por suas próprias imagens. Enquanto transmitia ao vivo em um de seus canais, destacando a manchete "Protesto em São Paulo em defesa da democracia", que na verdade tinha a participação de muitos petistas, isso sim, claramente petistas e partidos semelhantes predominando, inclusive predominando a cor vermelha, apesar de que o repórter da Globo insistiu em dizer que a manifestação era multicolorida. Em um determinado momento, uma faixa apareceu nas imagens da Globo com a manchete dos atos pró-democracia. A frase destacou que pró-democracia, que atos foram esses, com as seguintes frases, a faixa: "Em defesa da revolução e da ditadura proletárias, Partido Operário Revolucionário", que é um desses partidos que orbitam ao redor do PT. Isso, gente, não é fake news, não é montagem. A imagem, inclusive, foi destacada muito por twitters, postagens, enfim, posts nas redes sociais, destacando essa imagem e essa frase e essa manchete dada pela Globo. Esses manifestos que é muitas dúvidas para se dizer realmente pró-democracia. Na verdade, é pró alguns partidos políticos da esquerda. Então, os portais da extrema imprensa, canais de televisão da extrema imprensa, destacando isso como pró-democrático. Será? Será? E aí a Globo vem dizer que quem apoia Bolsonaro é que faz fake news? Olha, se tem uma coisa que aqui, por exemplo, preservamos, é o compromisso com a verdade. É o compromisso com a verdade. Sabemos que a única forma de ganhar o seu respeito é agindo com respeito a cada brasileiro e querendo o melhor para o nosso país. Por isso aqui sempre a verdade. E sinceramente, o que muitos grandes veículos de comunicação estão fazendo é um completo desrespeito com o povo brasileiro. E a pressão cada dia maior recai sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Mesmo lutando bravamente contra fortes interesses que se opõem à sua brasilidade, ele resiste. Weintraub, que dedicou alguns minutos para conversar com alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro,
em público e foi multado em Brasília. Recuso-me a acreditar que seja verdade, escreveu ele em uma rede social. Não fui notificado. Parece que fui o único a ser multado até hoje. Além disso, vazaram para a imprensa meu CPF e RG. Querem me calar a qualquer custo. Liberdade, desabafou ele através de uma postagem. O motivo da multa dada pelo governo do Distrito Federal e exposta em rede social foi porque ele não estava usando máscara naquele momento. Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela votou nesta segunda-feira, dia 15 de junho, pela rejeição do pedido que pretende tirar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. Ela votou contra a retirada do ministro. A medida foi tomada no plenário virtual da Corte. É difícil de imaginar a dificuldade, o quanto está sendo complicado Weintraub lutar pelos seus posicionamentos em defesa de uma educação melhor, em defesa do Brasil. E é difícil imaginar também que o STF não vai tomar uma decisão contra Weintraub. Primeiro, o próprio STF libera a público o vídeo de uma reunião fechada. Lá, então, críticas ao STF são tornadas públicas pela decisão do próprio STF. Então, por essa e por outras, Weintraub é inserido no inquérito do STF. STF que vai investigar e dar o veredito. Que veredito podemos imaginar que será dado? Weintraub é realmente um guerreiro. E olha, gente, isso faz lembrar de Daniel, o homem bíblico que esteve na cova dos leões. E o ministro Tarcísio de Freitas, em entrevista à Band, demonstrou seu otimismo com a força do Brasil para superar a crise da pandemia. Apesar dos pessimistas, o que a gente vê é um grande interesse em nossos projetos. Temos uma estruturação sofisticada, com mecanismos de resolução privada de conflito e de reequilíbrio econômico-financeiro, tratamento de risco cambial e ambiental. Isso dá segurança ao investidor, disse o ministro da Infraestrutura. Olha, apesar dos pessimistas estarem o tempo todo aí dizendo o investidor vai se afastar, o cenário é ruim, a gente não percebe isso aqui não, pelo contrário. Eu tenho feito reuniões constantes com fundos de investimento, tenho percebido um interesse enorme nos nossos projetos, elogios à forma como nós estamos conduzindo esse programa, mas temos tudo para trazer o investidor, porque, primeiro, o Brasil é um país grande, é um país que tem escala. Se a gente pegar os países do mundo que tem população acima de 200 milhões de habitantes, território acima de 5 milhões de quilômetros quadrados, PIB acima de $1 trilhão, nós vamos ter um grupinho muito pequeno ali, onde vai se encaixar Estados Unidos, China e Brasil, na interseção desses conjuntos. O nosso programa, ele se diferencia dos demais, primeiro, porque nós temos um portfólio, nós temos muitos projetos. Isso é muito interessante para o investidor, que ele não quer estudar pra caramba, mergulhar de como funciona o sistema tributário, a legislação, como é que funciona a regulação para participar de um leilão. Quando a gente tem vários projetos à disposição, o investidor se anima. Olha, se eu perder esse, tem esse, eu posso ganhar esse, lá na frente posso ganhar esse outro que no final das contas gera uma sinergia, eu vou ter um ganho operacional. Então eles percebem no portfólio uma vantagem, um atrativo. Segunda coisa, a nossa estruturação de projeto hoje é muito sofisticada. Nós temos uma tradição em fazer concessões, em transferir ativos para a iniciativa privada. Ao longo do tempo a gente errou muito, aprendeu muito, incorporou essas lições aprendidas na estruturação dos projetos. Os projetos hoje têm bons mecanismos de resolução privada de conflito, bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, tem tratamento de risco cambial, tem tratamento de risco ambiental. Isso dá segurança também para o investidor. Nós temos uma sofisticação na estruturação de projetos e, segundo os investidores, hoje o nosso programa é o mais sofisticado do mundo. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, solicitou à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal a abertura de inquérito para investigar publicação reproduzida no Twitter, no blog do Noblat, com alusão da suástica nazista,
em conexão ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro André Mendonça, o pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, em especial seu artigo 26º sobre caluniar ou difamar o presidente da República, ou do Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pois bem, com essa informação dada pelo próprio ministro sobre essa solicitação direcionada ao jornalista Noblat, assim que André Mendonça publicou, imediatamente começaram as cobranças para o próprio ministro. Tudo bem investigar Noblat, mas o mesmo procedimento deve ser dado ao ministro do STF, Celso de Mello, que fez comparativo similar em mensagem enviada aos colegas. Então, muitos internautas questionaram isso. Enquanto isso, a deputada Carla Zambelli informou em suas redes sociais que outras medidas estão sendo tomadas contra a deputada Joyce Hausmann após a divulgação de vários indícios de que Joyce distribuía fake news do seu gabinete contra o presidente Bolsonaro e aliados. A deputada Carla Zambelli postou: "Sim, nós do bloco bolsonarista estamos atuando firme em todas as frentes jurídicas possíveis e podem esperar mais ações da nossa parte." O bloco bolsonarista nos últimos dias fez mandado de segurança impetrado no STF para que Rodrigo Maia retire a nomeação de Joyce da Secretaria de Comunicação da Câmara. Mandado de segurança pedindo o afastamento do presidente e da relatora da CPMI da fake news. Representação na PGR contra Joyce. Representação na PGR contra o ministro Alexandre de Moraes. Representação na PGR contra o deputado Alexandre Frota. E representação no Conselho de Ética contra Joyce. E essa aí de Joyce ser nomeada secretária de comunicação da Câmara no momento em que se torna pivô de uma série de denúncias que rechearam telejornais da CNN e da Record nos últimos dias, pegou muito mal para Rodrigo Maia e para a própria Câmara. Ela foi uma das principais depoentes contra Bolsonaro e aliados nessa CPMI da fake news. Suas informações são parte do embasamento do inquérito das fake news do STF. E então eis que CNN e Record fizeram ruir a credibilidade e a veracidade dessas informações e mais, colocaram Joyce no alvo das investigações. Resta saber agora o que Rodrigo Maia fará e até o que Alexandre de Moraes fará com as informações de Joyce no inquérito. Um grupo de militares divulgou um novo manifesto contra o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. O novo manifesto foi uma iniciativa de 2 coronéis da Força Aérea Brasileira e recebeu a assinatura de 52 integrantes da Aeronáutica, 16 da Marinha e 10 do Exército, todos da Reserva. Também assinaram o documento 30 civis e um oficial da PM do Rio. Entre os signatários estão 12 brigadeiros, 5 almirantes e 3 generais. O manifesto diz o seguinte: ao ministro do STF, senhor José Celso de Mello Filho, ninguém ingressa nas Forças Armadas por apadrinhamento. Nenhum militar galga todos os postos da carreira porque fez uso de um palavreado enfadonho, supérfluo, verboso, ardiloso, como um bolodório de doutor de faculdade. Nenhum militar recorre à subjetividade ao enunciar ao subordinado a missão que lhe cabe executar, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Nenhum militar deixa de fazer do seu corpo uma trincheira em defesa da pátria e da bandeira. Nenhum militar é comissionado para cumprir missão importante se não estiver preparado para levá-la a bom termo. Nenhum militar vira as costas, nem se omite, nem atinge o generalato e nele o posto mais elevado, se não merecer o reconhecimento dos seus chefes, o respeito dos seus pares e a admiração dos seus subordinados. E, principalmente, nenhum militar, quando lhe é exigido decidir matéria relevante, o faz de tal modo que mereça ser chamado por quem o indicou de general de M.
A reação dos militares contra o ministro começou depois que Melo disse que generais do Planalto que deveriam depor como testemunhas no caso poderiam ser conduzidos debaixo de vara, caso fosse necessário. Para cada ação, uma reação. Certamente vão dizer que os militares estão ameaçando, quando na verdade é uma resposta às ameaças. E antes da bela reflexão que temos hoje, deixamos um convite. Seja membro e apoie nosso compromisso com a verdade. Clique em Seja Membro e contribua. E muito obrigado a você que já é e sempre dá sua contribuição. Gratidão. Vamos agora à reflexão de hoje. Pai, posso fazer uma pergunta? Sim, claro, filho. O que é? Pai, quanto você ganha em 1 hora? Isso não é da sua conta, filho. Por que você pergunta uma coisa dessas? Pai, eu só quero saber. Por favor, me diga quanto você ganha em 1 hora, pai. Se você quer saber, eu ganho R$100 por hora. Oh, pai, com a cabeça para baixo. Pai, posso pedir, por favor, 50? E o pai então se enfurece. Ora, a única razão pela qual me perguntou é essa: para conseguir dinheiro e comprar mais um brinquedo ou alguma outra coisa sem sentido, filho? Vá direto para o seu quarto, para a sua cama e pense o porquê você está sendo tão egoísta, filho. Eu trabalhando duro todos os dias para ver tal comportamento infantil? O menino foi calado para o seu quarto e fechou a porta. O homem sentou e começou a ficar ainda mais nervoso sobre as questões do menino. Como ele ousa fazer tais perguntas só para conseguir algum dinheiro? Depois de cerca de 1 hora, o homem tinha se acalmado e começou a pensar. Talvez houvesse algo que ele realmente precisasse comprar com esses R$50. E ele realmente não pedia dinheiro com muita frequência. O homem foi até a porta do quarto do menino e abriu a porta. Então diz: Filho, meu filho, você está dormindo? Ao que o filho responde: Não, pai, estou acordado. Filho, eu estive pensando. Talvez eu tenha sido muito duro com você antes. Tive um longo dia e não deveria ter descontado meu estresse em você. Aqui estão os R$50 que você pediu. O menino se levantou sorrindo. Oh, pai, obrigado, pai. Então, do seu travesseiro, ele puxou alguns trocados amassados. O homem viu que o menino já tinha algum dinheiro. Começou a se enfurecer novamente. O menino lentamente contou o seu dinheiro e em seguida olhou para o seu pai. Filho, por que você quer mais dinheiro se você já tem, filho? Por quê, pai? Porque eu não tinha o suficiente, mas agora eu tenho. Papai, eu tenho R$100 agora. Posso comprar 1 hora do seu tempo? Por favor, venha para casa amanhã cedo. Gostaria de jantar com você. O pai foi esmagado. Ele colocou os braços em volta de seu filho e pediu o seu perdão. Isso é apenas uma pequena lembrança a você que trabalha arduamente na vida. Não devemos deixar o tempo passar através dos nossos olhos sem ter passado algum tempo com aqueles que realmente importam para nós. Perto de nossos corações eles estão. Não esqueça disso. Família em primeiro lugar. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.